Aí, às vezes, você fica só tampando o buraco, só tapando o sol com a peneira. Você vai lá, aí você está muito cansada. Aí você compra um suplemento para poder te dar energia porque você está cansada. Você vai lá, tá tendo queda de cabelo, unha quebrando. Você vai lá e compra um suplemento para o cabelo que está quebrando, para a unha que está caindo, não é verdade? E a verdade é que muitas vezes você não foca em cuidar do problema, da causa, onde tudo começou. Por que, que tudo começou? Há quanto tempo o meu cabelo está caindo? Há quanto tempo a minha unha está quebrando? Há quanto tempo eu estou me sentindo muito cansada? Essa proteína é peça-chave. A proteína é peça-chave no teu emagrecimento. A proteína é peça-chave para que você consiga emagrecer mantendo ou ganhando massa magra, principalmente se você estiver se exercitando. A proteína é peça-chave na tua saciedade. Aquele pão francês que você ama, quando você coloca um ovo, que é uma proteína dentro do pão, ao invés de comer 2 pães francês, você consegue comer tranquilamente um só. Por quê? Porque você botou o ovo dentro, você colocou uma quantidade de ovo maior, você colocou mais proteína, você fez uma pastinha à noite de frango, de atum, você não comeu só pão com queijo, você botou um aporte proteico maior, você fez um sanduíche com frango, você fez um sanduíche com salada. Então, a composição, mulher, da tua refeição, ela é fundamental para o teu processo. Então, não tem essa história de que o alimento X é permitido, o Y é proibido. E esquece essa história. Nenhum alimento te engorda, te emagrece sozinho. O mais importante é a combinação que você vai fazer entre esses alimentos. Ao invés de comer vários pães, vários biscoitos, coloca proteína junto. Por quê? Porque a proteína sacia, porque a proteína vai te segurar melhor, te dando mais saciedade, você vai conseguir comer menos. E se você come menos carboidrato, fica fácil de não acumular tanta gordura. Então, olha aí como uma coisa vai puxando a outra. Então, mulher, eu quero que você saia daqui com essa consciência do quanto é importante ter a proteína de forma adequada no teu processo de emagrecimento. Então, se você faz 4 refeições no dia, vamos distribuir o teu consumo proteico dentre essas 4 refeições. Lari, faço 3 refeições, não consigo comer mais. Você tem 3 refeições para poder, vamos usar de novo o exemplo dos 80 quilos, você tem 3 refeições para poder dividir 80 gramas de proteína, porque não é 1 grama por quilo de peso. Então, você vai ter 80 gramas de proteína para poder dividir ao longo do teu dia. Isso vai dar praticamente, se eu considero aí, né, 100 gramas de proteína no almoço, tem 30, vamos supor, né? 100 gramas de proteína no jantar, 60. Quanto falta? 20. Então, nesse lanche da tarde, talvez que você faça café, almoço, jantar, ou café, almoço, lanche da noite. Nesse café ou nesse lanche, eu vou ter que dar um aporte proteico maior. Eu vou precisar colocar 2 ovos, uma fatia de queijo, eu vou precisar colocar ali uma pastinha de atum, de frango dentro do sanduíche, eu vou fazer uma crepioca, eu vou rechear ela com uma proteína. Então, vocês estão vendo que as possibilidades, elas são infinitas, mas eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo. Eu preciso entender se tem alguma deficiência nutricional a ser corrigida, por que, que essa deficiência nutricional existe, né? Eu tenho anemia sempre. Por que, que você tem anemia sempre? Será que é porque seu intestino é preso? Será que é porque você consome pouca proteína animal? Será que é porque você, né, o intestino está preso porque você tem uma desbiose? Qual é o motivo disso? Por que isso está acontecendo? Então, entender o motivo do problema é fundamental para a gente corrigir o problema. Uma dica que eu gosto sempre de dar é: comprem uma balança de pesar alimentos. Nossa, mas eu tenho que ficar pesando tudo loucamente? Não, não precisa pesar tudo loucamente, mas você precisa entender. Quando você diz que você vai comer o bifinho do tamanho da palma da sua mão, isso é bobagem. Por quê? Porque a palma da sua mão pode ser um bife grosso, pode ser um bife muito fino. Então, não dá para olhar só a palma da mão e te dizer que você está comendo a quantidade que você precisa ou não. É preciso mais. É preciso eu avaliar melhor. E o melhor vem com um quantitativo. O melhor vem com a pesagem na balança.
Se a gente pesa na balança, a gente consegue perceber. Nossa, olha, estou consumindo 100 gramas. Lari, não consigo consumir 100 gramas. Já aconteceu várias vezes, de várias mulheres falarem isso para mim. Não consigo consumir 100 gramas, eu só consigo consumir 70. Se você não consegue consumir a quantidade toda que precisa, o que eu preciso fazer? Ajustar essa quantidade de proteína em outra refeição. Às vezes você não tem o hábito de fazer uma ceia, mas você janta e fica naquela coisa que comeria mais uma coisinha. Então, talvez é um momento que eu vou te dizer: ah, não vamos colocar no café, não, mas vamos concentrar mais essa proteína à noite, vamos colocar ela aqui, né, à noite, depois do jantar, vamos fazer um whey aqui depois do jantar, vamos fazer uma vitamina, e aí eu coloco mais proteína aqui depois do jantar. O que dá para fazer? Isso é importante, que vocês também adquiram essa autonomia do o que eu tenho em casa, como que eu torno isso daqui melhor, o que dá para fazer dentro disso aqui. Porque senão vocês estão sempre apagando incêndio, sem criatividade de como fazer dar certo, e fica por isso mesmo. É pão com queijo no café, é um pratinho de comida no almoço, às vezes até razoável, à noite está você de novo no pãozinho com queijo. Gente, tem tanta variedade, tem tanta opção, tanta coisa gostosa, por que a gente tem que ficar comendo só as mesmas coisas e em quantidades que estão insuficientes? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa clareza de, olha, eu preciso comer mais proteína para o meu processo de emagrecimento. E quando eu falo aqui em comer mais proteína, gente, isso não quer dizer se entupir de carne vermelha, não. A carne vermelha, ela é a proteína animal que a gente tem, que é mais inflamatória. Eu estou falando da proteína de uma forma geral. Carne, frango, peixe, ovos, proteína animal. Tem também a proteína vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, isso tudo são fontes de proteína. Só que as fontes de proteína que a gente chama assim, que são ferro M, né? Proteína animal, que tem ferro M, carne, frango, peixe, tem mais concentração ali do que a proteína vegetal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma anemia, é mais fácil você ter uma anemia se você é um vegetariano, porque essa fonte de ferro é vegetal, do que se você tiver um bom consumo de proteína animal. Mas também é algo que é super possível ser vegano, ser vegetariano e não ter anemia. Tudo, gente, são ajustes. Tudo são quantidades. Se você é vegano, vegetariano e tem um grande consumo de leguminosa, que é a família do feijão, você pode ter seus exames maravilhosos. Não tem deficiência de B12, não tem deficiência de ferritina. Por quê? Porque o seu consumo é suficiente. Então, a grande questão hoje é conscientizar vocês. Será que o meu consumo proteico ele está suficiente? Primeira pergunta. Será? Você acha que o seu consumo proteico está suficiente? Segunda pergunta. Ai, não acho que o meu consumo de proteína está suficiente. O que eu faço? Vamos tentar corrigir essa quantidade. Vamos comprar a balança e tentar fazer pelo menos ali uma gramatura básica. Vamos pegar o teu peso e entender que, tipo, ai, não, eu peso 100 quilos. Então, o seu consumo de proteína vai ser maior do que o de alguém que pesa 80. Mas quando eu digo que o consumo vai ser maior, não é para uma churrascaria comer loucamente e dizer, ai, a Lari que falou que eu tinha que comer mais proteína. Não. É equilibrar no dia a dia. É equilibrar ao longo das tuas refeições. É colocar um pouco mais, é esquecer que a proteína é do tamanho da palma da mão e é pesar essa proteína para poder entender uma média de quantos gramas tem naquela pesagem de proteína. Então, isso faz toda a diferença no processo de emagrecimento, mulher. Dar mais atenção para o consumo de proteína vai te ajudar muito a emagrecer, porque muitas vezes você vai entupindo o seu prato com outras coisas, arroz, feijão, farofa, batata, aí bota isso aqui de legume, isso aqui de proteína. Ai, não, meu prato está completo. Completo do quê? O prato tem que estar completo, tem que estar equilibrado. Tem que estar com volume equilibrado, né? Dos macronutrientes de carboidrato, de legume, tem que estar equilibrado. Então, se não tem equilíbrio, já era. Se não tem equilíbrio, você vai ficando com pouca proteína, muito carboidrato, vai engordando cada vez mais, fazendo deficiência nutricional, ficando cada vez mais cansada. E olha a bola de neve crescendo.